Na aula atual vamos revisitar os operadores lineares do plano. Em particular, vamos ver como usar as isometrias e a projeção ortogonal para construir novos operadores interessantes. Tá, então, o primeiro operador que vamos considerar é a projeção ortogonal sobre o eixo x, tá? É simplesmente a aplicação que envia x, y em x, 0. Tá, é a projeção ortogonal. Porque como é que a gente constrói a projeção ortogonal? Vocês têm que considerar o vetor x, y e escrever esse vetor como um vetor que está no eixo, ou seja, o vetor x0 é um vetor que está no ortogonal do eixo. Mas é claro que os vetores da forma 0y são ortogonais aos vetores da forma x0. Então, esse vetor vai ser a projeção ortogonal de xy sobre o eixo x. Tá? Quais são os pontos fixos da sua matriz? Bom, a matriz na base canônica a gente já conhece, tá? E simplesmente olhando qual é a imagem dos vetores de uma base, temos que vai ser a matriz 1, 0, 0, 0. E o conjunto de pontos fixos é o conjunto de pontos que cumprem que x0 é igual a xy, ou seja, os pontos fixos são os pontos da forma y igual a 0, ou seja, exatamente os pontos que estão no eixo, tá? Então, esses são os pontos fixos da projeção. Os pontos fixos da projeção sobre o eixo x são os pontos do eixo x. Tá. Agora vamos considerar a reflexão em torno do eixo x. Tá. Como podemos construir essa reflexão? Bom, a gente considera, sempre que queremos construir a reflexão em torno a um subespaço, tá? Se o subespaço é U, a reflexão em torno de U é simplesmente a projeção ortogonal sobre U menos a projeção ortogonal sobre o ortogonal de U. No nosso caso, a gente, para construir essa reflexão, desculpa, temos que considerar a projeção sobre o eixo x menos a projeção sobre o ortogonal do eixo x, que é o eixo y. Então, temos essa diferença das duas projeções. Tá, a primeira, a imagem de xy pela primeira projeção é x0, a imagem de xy pela projeção sobre o eixo y é 0y, é x0 menos 0y, é x menos y. Então, essa seria a reflexão em torno do eixo do x. Tá? Quais são os pontos fixos da matriz? Bom, a matriz na base canônica é simplesmente a matriz 1, 0, 0, menos 1. E os pontos fixos são os pontos, tá? Tais que xy é igual a x menos y. Ou seja, os pontos, de novo, do eixo x, tá? Ou seja, se vocês têm a reflexão em torno do eixo do x, tá? Bom, de qualquer eixo, mas tá, então do eixo x, o que acontece, tá? É que os pontos do eixo são enviados em eles próprios. E os outros pontos, por exemplo, esse ponto aqui é enviado em um ponto que está do outro lado, tá? Então, nenhum ponto fora do eixo é um ponto fixo. Tá, do mesmo jeito a gente pode definir a projeção ortogonal sobre o eixo y, seria a transformação que envia xy em 0y, e a reflexão em torno do eixo y, tá? Que seria a transformação que envia xy em menos xy, tá? Ok, podemos considerar a reflexão em torno de outra reta, usando essa regra de construção que já foi explicada. Essa reflexão vai ser a projeção ortogonal sobre U menos a projeção ortogonal sobre o ortogonal de U. Tá, perfeito. Então, temos que U é a reta y igual a x e o ortogonal de U é a reta y igual a menos x. Tá?
Se vocês olham qual é a projeção de ortogonal, vai ser esse vetor, x mais y sobre 2, x mais y sobre 2, e a projeção sobre a reta y igual a menos x, vai ser x menos y sobre 2, menos x mais y sobre 2. Tá? Bate, tudo bate, porque isso aqui está no ortogonal, e quando você soma os dois vetores, o resultado é o vetor xy, como vocês podem conferir. Tá? Então, t é simplesmente a diferença dessas duas projeções. Mas se vocês calculam essa diferença, vocês vão encontrar yx. De fato, a gente já viu, a gente já deu essa fórmula para a reflexão em torno da reta y igual a x. Agora estamos justificando como generalizar a reflexão em torno da reta y igual a x a qualquer outra reta. Podemos considerar, usando essa fórmula, a reflexão em torno a qualquer reta. Também temos a reflexão na origem, tá? A gente considera aqui como subespaço vetorial o subespaço vetorial trivial, tá? Nesse caso, o ortogonal do nosso subespaço trivial é todo R2. E o que a gente tem é que a projeção ortogonal sobre U, bom, é muito simples, é a aplicação que envia todo vetor no vetor nulo, ok? Ok? E a projeção ortogonal sobre o ortogonal de U é a aplicação identidade. É a aplicação que envia o vetor xy em menos x menos y. Em particular, a reflexão é a diferença dessas duas aplicações, tá? Não, desculpa, não, é a identidade. A identidade, é claro, é a aplicação que envia xy em xy, tá? E agora sim, a reflexão é a diferença dessas duas aplicações, que vai ser menos x menos y. Então, essa transformação é a transformação que envia xy em menos x menos y. Tá? Tá? Aí simplesmente está escrito o que foi explicado e finalmente obtemos a fórmula. Tá? Também temos outras aplicações que são interessantes, como as dilatações ou as contrações, tá? Que são simplesmente aplicações dessa forma. Aplicações que enviam xy em alfa vezes xy, onde alfa é um número real que está fixado. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem que o módulo de alfa é maior do que 1, a gente diz que é uma dilatação. Se o módulo de alfa é menor do que 1, vai ser uma contração. E se o módulo de alfa é 1, é uma isometria. Tá? Preserva a distância. Então, segundo o valor de alfa, pode dilatar distâncias, contrair distâncias ou preservar distâncias. Dilata quando o módulo de alfa é maior do que 1, contrai quando o módulo de alfa é menor do que 1 e preserva quando o módulo de alfa é 1. Tá? E também, como a gente viu, podemos considerar a rotação de ângulo θ, tá? Que é a aplicação linear, é o operador linear de R2, cuja matriz na base canônica é a matriz que está na transparência. Cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Então, desse jeito, a gente vê várias transformações interessantes. A gente viu projeções, a gente viu reflexões em torno de um eixo, de fato, a gente viu reflexões em torno de qualquer subespaço, dilatações, contrações e, finalmente, rotações de ângulo θ. Essas são, são operadores lineares distinguidos do espaço vetorial R2. Na aula atual, a gente fez uma revisão dos operadores lineares do plano. A gente tratou projeções ortogonais sobre subespaços, reflexões em torno de subespaços, dilatações, contrações e, finalmente, rotações. Na próxima aula, a gente vai seguir um programa análogo para o caso de operadores lineares do espaço R3. Muito obrigado pela sua atenção.